Eu não acredito que todo esse ruído foi apenas comunicação. Nada na vida é fator de uma condicionante. Nada na vida é fator de uma condicionante. São várias condicionantes que fazem uma resultante. Senhores, nós estávamos fazendo mudanças do processo. Senhores, o modelo anterior nunca me agradou, porque sim, os dados somados puros não eram dados que eu achava o suficiente para os gestores. Não, eu não acho que os estados e municípios mandem dados errados, em hipótese alguma. São os dados que eles têm. Eles só estavam sendo somados com outros dados de estados e municípios que não tinham o mesmo protocolo de análise. Então eu tinha que disponibilizar o dado por estado e por município, como eu estou fazendo agora. Simplesmente somá-los e colocar numa planilha não eram dados fidedignos para a minha visão de análise. O que vale é o registro. Ele não pode ser fraudado, o registro. Nem para mais, nem para menos. Só que na apresentação do BI, que é automática, chega o registro e você lança no BI todos os dados pela data. E não apenas pelo dia que chegou o registro. E isso o BI atualiza. E isso vai fazendo a curva ficando correta. Não tem esconder um dado ou chegou o registro lá na frente. O cara morreu 10 dias depois, chega o registro. Vai ser atualizado. Vai lançar o registro e vai atualizar a data de quando o cara veio a óbito e vai somando. Não há foi o que eu quis dizer para a senhora no começo da pergunta. O que interessa é o registro. O registro é a base do raciocínio e na hora que você lança o dado, o BI joga no dia do óbito. E por isso que é online, ele é atualizado o tempo todo. Enfrentamento da pandemia, inclusive o mais moderno hospital de infectologia do país, que é o novo Hospital Porto Maio. Obrigado, deputado Jorge Sola. Na sequência, deputada Fernanda Melchiona. Bom, primeiro quero cumprimentar a Luizinha, a comissão, e eu quero dizer, ministro, que me parece que a gente vive uma distopia no Brasil. Sinceramente, eu ouvi atentamente toda a sua intervenção e o senhor disse, e sinceramente, não falou nada. Com toda tranquilidade e honestidade, nós estamos vivendo a pior pandemia que a nossa geração já viveu. O Brasil já é o terceiro país com maior número de mortes. São 37.712 mortes. E não são números, são pessoas, são mães, são filhos, 700 mil pessoas contaminadas. Nesse meio tempo, nós tivemos 2 ministros demitidos, ou que saíram ou que foram demitidos, Mandetta e Tais, por seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ministro. Por seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E o senhor tem uma história no Exército Brasileiro, mas o senhor não é da área da saúde, ministro. O senhor indicou 9 pessoas que não têm currículo algum na área da saúde, ministro. E nós estamos vendo, o senhor falava, são 10 milhões de testes. Há 2 meses atrás, os ministros prometeram 40 milhões de testes. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Tem comprovações de 12 vezes maior número de mortes por síndromes respiratórias neste período, agora, de combate ao Covid-19, que tudo leva a crer que é a subnotificação do número de mortes em função da ausência de testes. O senhor falou, investimos 1 bilhão para comprar equipamentos de proteção individual, ministro. Os nossos profissionais da saúde estão trabalhando sem máscara, sem condições. O Brasil tem mais mortos nos profissionais de saúde do que Itália e Espanha juntos, ministro. E o senhor fez uma apresentação que fala muito da missão, mas não apresenta, sinceramente, nenhum planejamento claro no combate à Covid-19, nenhuma, inclusive, lógica nessa tentativa de, ao não responder e não atender a nossa população na testagem, na prevenção e na ampliação do Sistema Único de Saúde, de ocultação de mortos, ministro. Não sei quem vocês querem enganar. Começou com o fim da divulgação nas redes sociais dos dados relativos à Covid-19. Depois, vocês acabaram com as coletivas, ministro. Não tem uma coletiva do Ministério da Saúde, ministro. Aí depois, vocês mudam o sistema de apresentação dos dados para as 22 horas, para que os jornais não possam veicular no horário dos telejornais, sobretudo do Jornal Nacional. Eu não sei quem vocês acham que enganam. Mudando esse discurso, o senhor vai ter que tornar esses dados públicos porque o Supremo Tribunal Federal deferiu o nosso pedido, do PSOL, da Rede, do PCdoB, e o senhor vai ser obrigado a fazer, ministro. Mas nós já representamos criminalmente na PGR e, infelizmente,
virou engavetador-geral da República, mas a pressão popular pode fazer com que o PGR denuncie para que a gente possa enfrentar essa pandemia, o que é surreal, ministro. Inclusive com a sua história. O Estadão perguntou, fez uma afirmação hoje que eu concordo. Se o senhor tivesse decência moral, quando o Bolsonaro lhe pediu para ocultar dados, o senhor deveria ter pedido demissão, ministro. Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de dados, nós estamos falando da forma como o mundo inteiro trata e divulga os dados da pandemia. Deputada Fernanda, peço para encaminhar para finalização. Porque o ministro não respondeu claramente a pergunta da deputada Carmen, então vou ser clara. Sobre os óbitos, os 2 registros estão lá, de forma transparente. Qual é o que vale? Hoje o senhor falou na coletiva do Ministério da Saúde que ia ser da data do óbito, depois da data registrada, e aí hoje o senhor se confundiu quando foi responder a pergunta da deputada Carmen. E se o senhor não se preocupa com a repercussão internacional, já que estamos na contramão do mundo inteiro, essas medidas de ocultação de dados que vocês estão fazendo? Não vai sobrar tempo, presidente Luizinho, mas é um absurdo também que alguém que não é da área da saúde tenha liberado um protocolo para testes e para liberação, de cloroquina sem nenhuma comprovação de resultados, né? Ao contrário, tem até dados em contrário. Vocês liberaram essa liberação da cloroquina em Deputada vários Fernanda, estados, nos protocolos. Então eu quero lhe perguntar, eu vou agradecer. Ministro, em que embasamento científico o senhor se baseou e concluiu por aqui? Tempo, ou se foi obrigado, só no deputada fake news do Bolsonaro? Não adianta me pressionar, ninguém adianta me pressionar, que aqui ninguém me pressiona. Tem essa vantagem na vida. Não aceito pressão, virar ao contrário. Quanto mais pressionar, mais tempo eu vou dar. Não aceito pressão. Com a palavra, deputada Patrícia. Presidente Luizinho, boa tarde. Quero aqui agradecer a presença do excelentíssimo ministro general Pazuello na nossa comissão. Me sinto muito honrada. Ministro, para que a gente conclua todos os inscritos, o ministro vai proceder às perguntas para não ficar um volume muito grande, até porque pode ser que alguém se sinta contemplado já nas respostas do ministro. Perfeito. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ouvir as observações, seja um pouco mais dura, seja um pouco mais palatável. E eu acho que nós temos que estar preparados para as observações, temos que estar preparados para as divergências de ideias. E eu acho que isso é o fundamental na nossa democracia, isso é fundamental que um general possa ver dessa forma, né? Está na hora da gente poder ver as divergências e ver as formas, os prismas de cada um, porque o prisma final é o somatório de todos, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. E eu agradeço algumas perguntas muito diretas, fáceis, claras de trabalhar, e eu vou tentar também ser muito direto nas respostas. Quanto à efetiva pergunta de número de registro, quando o registro chegar, é o registro que vale. E continua sendo exatamente assim. E chega o registro e você atualiza lá atrás, é um BI. Ele vai atualizar o número do BI. Foi o que eu quis dizer na primeira pergunta. O que vale é o registro. Ele não pode ser fraudado, o registro. Nem para mais, nem para menos. Só que na apresentação do BI, que é automática, chega o registro e você lança no BI todos os dados pela data. E não apenas pelo dia que chegou o registro. E isso o BI atualiza. E isso vai fazendo a curva ficando correta. Não tem esconder um dado ou chegou o registro lá na frente. O cara morreu 10 dias depois, chega o registro. Vai ser atualizado. Vai lançar o registro e vai atualizar a data de quando o cara veio a óbito e vai somando. Não há foi o que eu quis dizer para a senhora no começo da pergunta. O que interessa é o registro. O registro é a base do raciocínio e na hora que você lança o dado, o BI joga no dia do óbito. E por isso que é online, ele é atualizado o tempo todo. E o somatório vai estar completo sempre. Não tem como não estar colocado, porque você lança o dado. Eu acho que também a sugestão de você ter um gráfico por data de registro, um gráfico para suspeitos, também é bom. O BI pode ter tudo isso. E só soma. Se o cara quiser ver o gráfico de suspeito, o gráfico por registros, sem problema.
Isso é só o BI fazer por isso que é um BI. Sim, eu vou levar como sugestão para ter também esse tipo de consulta. Se for interessante para o gestor ver por registro, vê por registro. Se for interessante para o gestor ver por data, vê por data. Se for interessante para o gestor ver também um gráfico de suspeito, não estão todos os gráficos prontos. Só tem 2 prontos, óbito e contaminado. Ainda falta colocar ali percentual de ocupação de UTI, pode colocar suspeitos, pode colocar fila de UTI, que é um dado muito importante. Se você tem ou não fila de UTI naquele local, isso para o gestor é fundamental. Bem, então eu acho que sobre registros, eu acho que fica bem claro que todos os dados estarão presentes sempre, e quando você lança o registro, o BI já coloca na data do óbito, e o número ele sempre é cumulativo, e você vai ter o cumulativo pronto na tela. Está lá colocado. E o resumo, que é o resumo antigo, também está colocado. Tem lá uma tela do resumo, eu só não apresentei por causa do tempo. Quando foi perguntado, vai ser mantida a apresentação original? Sim, é o resumo. Ele também já está mantido no original. Tá bom? Ele tem uma tela ali, quando fala de Brasil, que ele faz o resumo de como era apresentado antes. Tá bom? Então, eu gostaria de dizer para os senhores que essa é a ideia. Que eu estou me dirigindo para as pessoas que eu estou vendo aqui, desculpa. Sobre o momento exato que vai estar disponível, eu perguntei do meu técnico aqui, quando é que vai estar pronto para ser consultado por qualquer pessoa. Desde já, a partir de Dropbox e esse tipo de coisa, porque no site é em torno de 48 horas para poder fazer todas as conexões, porque é muito para possibilitar o acesso do Brasil inteiro simultaneamente. Não não foi simples fazer essa parte técnica, tá bom? Peço desculpas aí pela desinformação com relação ao tá pronto no site, ele está pronto, mas é para chegar no Dropbox, chegar na consulta. E eu tenho a impressão que eu posso já colocar para amanhã a fotografia de todos os gráficos, já fazer todas elas e colocar ali, e a pessoa faz a consulta manual, vai andando e vai achando. Isso também pode acontecer mais rápido. Então, o objetivo é ser o mais rápido possível, e a gente tem aí até 48 horas para tirar todos os bugs técnicos, para a gente poder ter certeza da informação. Vou tentar fazer algo mais rápido, mas vamos colocar pelo menos o resumo, que é o resumo antigo, colocado online também, direto, tira a fotografia e coloca ele ali imediato, e vai atualizando o tempo todo. Eu acho que isso é uma solução para ter uma resposta imediata. CONAS e CONASEMS estamos juntos, tá bom? Não tenham dúvida disso. Nós estamos juntos e vamos continuar juntos. Eu não acredito que todo esse ruído foi apenas comunicação. Nada na vida é fator de uma condicionante. Nada na vida é fator de uma condicionante. São várias condicionantes que fazem uma resultante. Senhores, nós estávamos fazendo mudanças do processo. Senhores, o modelo anterior nunca me agradou, porque sim, os dados somados puros não eram dados que eu achava o suficiente para os gestores. Não, eu não acho que os estados e municípios mandem dados errados, em hipótese alguma. São os dados que eles têm. Eles só estavam sendo somados com outros dados de estados e municípios que não tinham o mesmo protocolo de análise. Então eu tinha que disponibilizar o dado por estado e por município, como eu estou fazendo agora. Simplesmente somá-los e colocar numa planilha não eram dados fidedignos para a minha visão de análise, minha própria visão. Então, por isso que eu estava querendo buscá-los.